Olá, graça e paz. Quero dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso quarto seminário dos Porões da Alma. Esse projeto que o Senhor fez brotar no coração de minha esposa, a pastora Luísa Torres, e que foi e tem sido uma ferramenta útil, abençoada para abençoar tantas vidas. Quero dar as boas-vindas também a você que nos assiste nesse tempo e também os nossos preletores. A pastora Luísa Torres, que é psicanalista clínica, a irmã Andréia de Freitas, que é psicopedagoga, diretora do Colégio Batista, aqui do bairro Flamengo. Quero dar as boas-vindas à missionária Wanda Freitas, que serve ao Senhor da Jocum, e também escritora. E a pastora Daniela Rezende, que também é psicanalista clínico, e ao pastor Nilceu Buarque de Lima, que também atuou como juiz de direito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Louvo a Deus por poder me juntar a eles como equipe de palestrantes. Para mim é uma honra estar junto com esse pessoal. E a minha oração é que cada palestra entre em sua vida fazendo aquilo que for preciso, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Que a palavra ministrada neste seminário alcance o seu objetivo, tanto para arrancar o que precisa ser arrancado da sua vida, derrubar o que precisa ser derrubado, se for necessário, na sua vida, destruir o que precisa ser destruído, mas também que essa palavra venha edificar o que precisa ser edificado, plantar em seu coração aquilo que precisa ser plantado, conforme a boa vontade do Senhor. Está escrito isso em Jeremias capítulo 31, 28. Eu quero agradecer ainda a equipe que está nos bastidores, fazendo com que esse projeto siga em frente, como equipe de mídia, de intercessão e as pessoas que trabalham na organização de forma geral. Reconhecemos que depois do Senhor, vocês são as pessoas que mais fazem acontecer. Muito obrigado mesmo. E acima de tudo, agradecemos ao nosso Deus, que é a razão maior de tudo que fazemos. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, seja bem-vindo, é o que desejo. Aqui quem fala com vocês é o pastor Cléber Torres. Um grande abraço. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. O Seminário nos Porões da Alma para nós é uma porta que Deus nos abriu para trabalhar em algumas áreas de nossas vidas que estão bloqueadas, travadas, fragmentadas. É um grande empreendimento contra o reino das trevas. É um tempo de experimentar a compaixão de Deus na restauração integral da pessoa humana. É também a resposta ao grito de uma alma aflita que clama pela restauração espiritual, emocional e física. O propósito deste seminário é restaurar o relacionamento de uma pessoa com Deus, consigo mesma, com a família e com a sociedade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma verdadeira transformação ocorrerá em nossas vidas e tudo que é ruim e que está no fundo de nossas almas serão tirados e ocupados por coisas novas. Como templo do Espírito Santo, nossos portais eternos deverão estar sempre abertos e, se necessário, serem restaurados. Este processo de purificação e transformação pode levar tempo e exigir muito esforço, mas não pode deixar de ser feito e nem esperar. É necessário começar, é preciso persistir. Quanto mais cedo começamos essa limpeza desses escombros, melhor. Começamos pelo arrependimento, passamos pela confissão e pelo conserto e terminamos inclinados, cheios de alegria e louvor, curados e transformados. Para esta palestra, queremos convidar a missionária da Jocum, Wanda Freitas, que irá nos falar sobre a transformação do perdão promovida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Olá, irmãos. Meu nome é Wanda Freitas, sou missionária da Jocum. Tenho 48 anos, sou autora do livro A Borboleta e o Criador. E hoje, a aula que eu vou dar para vocês fala sobre perdão. E eu gostaria de começar essa aula fazendo uma oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui com esse irmão. Dele estar assistindo essa aula. E eu quero orar, Espírito Santo de Deus, que as palavras que foram ser ditas aqui, que seja como um toque na alma de cada um que vai assistir essa aula. E que eles possam viver um relacionamento com o Criador e experimentar o seu perdão, o seu amor de uma forma tão especial, no nome de Jesus. Amém? Então eu me sinto muito honrada de poder dar essa aula para você, para os porões da alma. E hoje é o momento de visitar os porões da sua alma em relação ao perdão. Então, o que é perdão? Perdão é abrir mão da vingança, é remir, é liberar o outro daquilo que o outro fez contra mim. Isso é perdão. O que é perdoar? E eu quero usar João 3,16, porque fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o perdão, o que é perdão? O perdão começa em Deus. Começa de que nós éramos devedores, porque nós tínhamos pecado, porque nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. E Jesus, ele vem à terra e ele vem ao nosso encontro para nos perdoar. Então, o que é perdão? Perdão é amar o próximo como a nós mesmos. Perdão é eu abrir mão do direito da minha vingança. Isso que é perdoar. Isso é perdão. É abrir mão da vingança. Então, se a gente pensa um pouquinho sobre o que é abrir mão da vingança, você está querendo vingar alguém? Será que ao ouvir essa aula, me ouvir falando, existem pessoas que você quer vingar, que te fizeram coisas que você não abre mão da sua justiça própria? Nós temos que ter justiça, sim, mas nós temos que abrir mão do nosso direito de vingar, de que o outro, de às vezes esse sentimento que muitos de nós carregamos, de quem que o outro pensa que eu sou para me tratar dessa forma. Eu abro mão do meu direito de querer vingar o meu próximo. E por que nós devemos perdoar?
É o mandamento de Deus para nós. Marcos 11, 25, 26 fala que quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celeste perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, por que nós devemos perdoar? Porque é um mandamento. Perdão não é se eu sinto. Perdão é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu entendo que Deus me manda perdoar. Porque se eu não perdoo o outro, Deus também não vai me perdoar. Se Deus perdoou os nossos pecados, nós temos que ter coragem de abrir mão de desejo de vingar o outro. E aí, eu quero te falar alguns pontos e aí a gente vai conversar sobre isso. Como devemos perdoar? Aprendendo a orar imediatamente, entregando a nossa justiça própria. Eu falei isso outro dia numa aula que eu dei sobre perdão, que eu aprendi como que eu perdoo o outro. Muitas vezes a pessoa vai vir para mim pedir perdão, mas às vezes a pessoa não vai vir me pedir perdão. Então o que eu desenvolvo? Como é que eu perdoo? Se alguém faz alguma coisa que eu não gosto, imediatamente eu já oro. Deus, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo meu líder, eu perdoo meu pastor, eu perdoo a minha irmã, eu perdoo meu marido, eu perdoo meu filho, eu perdoo minha esposa. Aprender imediatamente a liberar o seu coração, mesmo que a pessoa nunca te peça perdão. Como devemos perdoar? Uma outra coisa é, Salmo 139 fala, quando o salmista fala, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Como é que a gente perdoa? É naqueles momentos, no nosso momento devocional, ou no nosso momento, a gente faz isso no momento da ceia, mas isso deveria ser uma prática diária da nossa vida. Naquele momento que nós paramos e pedimos para Deus, no seu tempo devocional, que você para e fala assim, Deus, sonda meu coração. É o que o salmista fala, vê se há em mim algum caminho mau. O Salmo 139 fala sobre isso. Então, nesse momento que eu peço Deus para sondar o meu coração, que eu já orei, talvez, uma prática de calar a voz do eu, calar a voz do inimigo, repreender a voz de Satanás e pedir a liderança do Espírito Santo, que deveria ser uma prática que nós temos todos os dias em tudo que nós fazemos. Nesse momento, você espera para que o Espírito fale com você. Porque nós sabemos quando a gente está com raiva de alguém. Então, como é que nós perdoamos? Nesse momento que eu peço para o Espírito sondar meu coração. E às vezes o Espírito Santo vai falar, você precisa perdoar fulano, ciclano. Então, nesse momento eu abro mão, aí eu já oro. Eu sempre faço isso, eu já oro imediatamente. Ou quando no momento que eu fico chateada com alguém, eu já oro. Deus, eu perdoo essa pessoa. Por que eu faço isso? Porque um dia Deus falou para mim que eu era uma assassina de pessoas. Sabe por quê? Quando alguém fazia algo que eu não gostava, eu sempre falava comigo mesma, acabou o fulano para mim. E aí, um dia, alguém fez algo e o Espírito falou no meu coração, você mata as pessoas no seu coração. E desde aquele momento, eu comecei a entender que eu precisava ter uma atitude rápida de perdoar. Imediatamente. Então, mesmo que a pessoa não venha me pedir perdão, eu já oro, Deus, eu perdoo fulano. E eu literalmente abro. E se eu sinto aquele sentimento ruim em relação a Deus, eu perdoo fulano. Então, como devemos perdoar? Uma coisa é pedir no Espírito para sondar o seu coração. E aí, nessa aula de hoje, eu tenho uma pergunta já para você. Peça o Espírito Santo
para sondar seu coração. Existe alguém que talvez você não perdoou? Existe alguém que você ainda está ligada emocionalmente porque você ainda está remoendo coisas do passado? Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas às vezes Deus tem falado várias vezes conosco. E Deus, Ele vai sempre falar conosco. Mas se você não obedece, Ele vai ficar em silêncio, esperando até que você obedeça naquilo que Ele já te falou. Por que Ele vai te falar mais uma coisa, sendo que você não está obedecendo naquela que Ele te falou? Então, esse sondar o meu coração é permitir que Ele vai nas profundezas da minha alma, das minhas emoções, e fale para mim se existem pessoas que você precisa perdoar. Então, a primeira coisa, perdoa rápido. Não guarde. Não guarde rancor, não guarde ressentimento, não guarde amargura, não guarde nada no seu coração. Só guarde no seu coração a palavra. Aprenda a imediatamente, alguém fez alguma coisa contra você, você ficou chateado, ora naquele momento, ok? Em 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Então, não guarda rancor contra ninguém. Quem nós devemos perdoar? Então, em Mateus fala que, Mateus 18, 21 e 22 fala que, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, não até 7 vezes, até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Então, quem que você deve perdoar? Amigos. Às vezes, amigos faz coisas contra você, ou você faz coisas contra amigo, que você nunca perdoou aquela pessoa. Você é uma pessoa que guarda remorso? Você é uma pessoa que guarda as coisas que as pessoas te falam? Talvez você precisa perdoar líderes. Líderes que talvez te ofenderam, que tiveram atitudes que você não gostou. Líderes que talvez abusaram de você. Patrões, pastores, não é? Você precisa liberar essa pessoa. Liderados, que talvez você é um líder que está me ouvindo e precisa perdoar seu liderado. Cônjuge, quem você precisa perdoar? Pais, quem você precisa perdoar? Pergunta para Deus, quem você precisa perdoar? Pede Ele para sondar seu coração. Como pedir e conceder perdão? Essa é uma outra coisa super importante, porque às vezes, quando alguém vem nos pedir perdão, tem gente que começa a relembrar tudo aquilo que a pessoa pediu. Quando você vai pedir perdão, primeira coisa que eu vou falar, quando você vai pedir perdão para alguém, aprenda a falar assim: olha, a atitude que eu tive com você não foi correta. E eu quero te pedir perdão, sem se justificar. Ok? Eu agi assim porque você foi grosseiro comigo, você falou isso e eu fiquei irritado. Não. Aprenda a ir para a pessoa pedir perdão. Olha, eu quero te pedir perdão porque a forma que eu falei com você, a forma que eu gritei, fala o que você fez, não foi correta. Eu quero te pedir perdão. E você que está recebendo perdão, que está concedendo perdão, responde: olha, eu te perdoo. Mas fala para a pessoa que perdoa sem ficar falando assim: olha, eu não gosto disso e disso, e tira um monte de coisas para fora que você nunca falou para a pessoa, ok? Se você nunca falou, aquele momento que a pessoa está te pedindo perdão também não é o momento que você vai relembrar e lavar a roupa suja. Então, como pedir e conceder perdão? Com humildade. Só fala, pede perdão. E você fala: olha, eu perdoo. Sem justificar quando for pedir perdão.
Perdoar sem agredir a pessoa. Se você precisa falar com alguém quando você ficou ofendido, porque de repente, aí um outro aspecto, você ficou ofendido com a pessoa e você precisa falar com ela. Eu queria, dentro dessa questão do perdão, colocar o confronto. O que é confronto? Confronto é a comparação daquilo que eu ouvi e entendi com aquilo que a pessoa quis dizer. Ok? Então, quando eu confronto alguém, quando eu vou lá perguntar, eu me lembro que uma vez eu dei uma roupa para uma amiga e aí de repente eu vi, ela tinha outras roupas e eu fui e falei assim, olha, se eu soubesse que você tinha tanta roupa, eu não tinha te dado essa. E ela ficou super ofendida comigo. E aí ela veio me devolvendo a roupa. E eu fiquei ofendida com ela, não gostei também. E aí eu fui conversar com o meu conselheiro sobre aquilo. E o conselheiro falou assim, Wanda, mas olha a forma que você falou. Você precisa entender que tem pessoas que a forma que você vai falar vai ofendê-la. E naquele momento ali, queridos, eu aprendi uma grande lição de vida. Porque às vezes tem pessoas que nós precisamos cuidar com as formas que nós falamos, que nós achamos que podemos dizer tudo que nós pensamos para todo mundo. E não é assim. Então, eu preciso aprender a ter essa graça. Deus é assim conosco. Por isso que eu falei que o perdão é a gente abrir mão do nosso direito de vingar. E perdão começa em Deus, porque Ele nos perdoou. E Deus, Ele trata a gente não com uma multidão, Ele trata a gente com respeito. E eu preciso aprender a ter respeito nesse relacionamento, que é um outro assunto. Porque muitas vezes nós criamos situações de falta de perdão por causa da nossa forma de falar. Então, quando eu vou confrontar, eu fiquei ofendido com alguém, eu chego não ofendendo aquela pessoa. Olha, você é grosseiro, você é assim, você age assim, 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 assado. Não, eu chego, o que é o correto de chegar é falar assim, olha, quando você falou isso, isso me machucou. O que você quis dizer? E às vezes ali, gente, você vai perceber que a pessoa... Tem pessoas que ela nunca quis dizer aquilo que a gente sentiu. Então, por isso que confronto é a comparação daquilo que eu ouvi e entendi com aquilo que a pessoa quis dizer. E aí, a outra pessoa tem um momento para falar assim, não, eu não quis te ofender. Já pensou? Não é melhor? Porque às vezes são sentimentos que eu carrego e não que tem o outro. Então, quando você é ofendido, aprenda a perguntar e não a acusar. Aprenda a ter humildade para perguntar. Porque faz parte de quando eu me sinto ofendida que eu tenho que deixar a minha oferta no altar e procurar o outro. Ok? Então, uma outra coisa. Pergunta para a pessoa e fala como você se sentiu, ok? Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Mateus 6:14-15. Outra coisa que é extremamente importante dentro dessa questão de perdão. Por exemplo, se você contou o seu segredo, abriu seu coração com alguém e essa pessoa contou para outra pessoa, e ela traiu a sua confiança e ela vem te pedir perdão, a perdoe. Mas tem uma coisa que muitas vezes nós nos perdemos nisso, que às vezes a gente continua agindo da mesma forma, contando ainda a vida para aquela pessoa. Quando ou eu ou você quebramos a confiança de alguém, nós precisamos conquistar novamente a confiança dessa pessoa. Então,
tem um limite que é traçado. Limite é uma linha invisível que eu traço entre eu e a outra pessoa para proteção. Eu traço esse limite porque aquela pessoa que eu contei a minha vida e que ela de repente falou para outros, eu posso perdoá-la, porque o perdão é para mim. Quando eu perdoo alguém, eu estou liberando o meu coração de mágoa, de ressentimento contra o outro, porque afeta a minha saúde emocional e muitas vezes acaba afetando a minha saúde física, ok? Mas eu preciso traçar limites. Eu vou aprender, essa pessoa que traiu a minha confiança, se ela quer voltar a ter o mesmo relacionamento, ela vai ter que conquistar novamente a minha confiança. E como que ela vai conquistar? Você que foi o ofendido, não precisa todo o tempo falar para a pessoa, olha, agora você tem que conquistar a minha confiança. Se essa pessoa, ela tá te pedindo perdão de verdadeiro coração, ela vai mostrar com o tempo que aprendeu com a lição e com a atitude que ela teve de errado contra você. Então, muitas vezes nós temos que traçar limites em relacionamentos. É como, por exemplo, se você abriu a sua casa, você deu a chave da sua casa para uma pessoa que você confiava e ela foi lá e roubou tudo. Você vai continuar dando a chave da casa para essa pessoa? Se ela não mudar, nunca mais vai ter como você dar a chave da casa. Então, relacionamentos são assim no dia a dia. Então, a falta de perdão está intimamente ligada às emoções. E esta energia negativa pode voltar para nós mesmos e nos gerar situações de somatização, aonde que tem gente que carrega muitas dores, aonde que tem gente que carrega muita insônia, às vezes muita dureza, porque o perdão, ele liberta, gente. O perdão muda a nossa fisionomia, faz a gente ficar mais leve. Quantas pessoas acabam ficando doentes por causa da falta de perdão? Os benefícios do perdão: paz de espírito, ok? Paz de espírito. Não deixe que o mal vença o bem, mas vença o bem com o mal. Romanos 12, 19 a 20. Então eu queria te fazer uma pergunta hoje. Quem você precisa perdoar? Faça uma lista. Faça uma lista. Tenha esse momento de autoconhecimento. Quem te machucou? Faça uma lista. Talvez nesse momento você precise orar e falar com a sua boca: Pai, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano. Pai, eu perdoo isso, eu deixo para trás. Talvez você não precisa perdoar ninguém, mas você precisa se perdoar. Você precisa receber o perdão de Deus. Talvez você está carregando culpa, remorso por situações que você viveu, por erros que você cometeu, por oportunidades que você deixou passar. Então eu te encorajo também a parar e falar assim: Pai, eu me perdoo. Eu me perdoo. Porque perdão, gente, tem a ver, irmãos, tem a ver com eu receber a graça de Deus. Eu quero me vingar, mas eu escolho perdoar. Eu quero a justiça, mas eu escolho liberar. E eu queria, nesse restante final, te contar. Antes disso, Efésios 1:7 fala sobre isso. Fala sobre Jesus, que a gente está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Se você nunca entendeu o que é perdoar, você vai ter que orar e pedir para Deus
para trazer uma revelação sobre quem Ele é. Porque o autor da minha e da sua vida nos perdoou. Eu não conheço, talvez você pergunte assim, Wanda, você está falando isso que você não conhece o que eu sofri. Mas eu conheço a minha história. Eu sofri abuso aos 8 anos de idade. Eu descobri que minha mãe ficou grávida de mim e escondeu a barriga até os 7 meses de idade. Eu descobri que a minha mãe não casou com meu pai na igreja e ela sempre manteve um retrato com as fotos deles na casa porque ela tinha vergonha. Isso foi doloroso para nós, porque eu passei a minha infância toda acreditando que a minha mãe tinha casado na igreja. E aí ela casou só no civil, ela colocou lá aquele retrato. Eu não estou falando que é pecado se não é pecado, mas eu acreditei nessa mentira por mais de 30 anos. Eu me senti a minha vida toda abandonada e rejeitada. Eu me senti que meu pai não me amava. E sabe, eu tive que lidar com a falta de perdão que havia no meu coração. Eu tive que lidar com a falta de perdão que havia contra a pessoa que me abusou. Eu tive que lidar com a ausência paterna e perdoar meu pai. Porque por mais que ele não teve a intenção, eu me senti machucada como criança. Então eu queria te desafiar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito. O perdão começa em Deus. O perdão começa nesse relacionamento meu e seu como filho e filha. O perdão começa na nossa história de entender que a graça superabundou e que quando Jesus ele estava lá naquela cruz, eu queria nesses restante final que você pensasse, quando Jesus ele estava lá naquela cruz, ele foi traído, ele foi decepcionado, né? Ele foi decepcionado. Na verdade, Jesus não tinha essa decepção, mas se a gente colocar, ele foi decepcionado. Pedro negou, não estava com ele se sentiu talvez sozinho na situação. Que ele fala, né? Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja, se não for, faça a sua vontade. Jesus sentiu muitos sentimentos que nós temos hoje, ele nos entende. Ele é o nosso irmão, ele entende a nossa dor da traição. Ele foi traído. Uma vez eu estava muito amargurada porque alguém havia me traído. Eu tinha uma amiga que amava muito e ela me traiu o ministério que nós pertencíamos e aquilo mexeu comigo. Aquilo quase me levou a uma depressão, porque eu fiquei muito decepcionada, porque aquela amiga, ela frequentava a minha casa. E eu me senti tão mal, eu chorava, eu me angustiei, eu me decepcionei, eu me entristeci profundamente com aquela situação. E sabe de uma coisa? Uma vez eu entrei no supermercado e eu peguei um livro. Na capa do livro falava assim que Jesus ele foi traído. Jesus ele foi exposto porque ele ficou seminu na cruz. Ele foi abusado ali. Mas ele não abriu a boca dele. E ele não deixou que aquelas situações entrasse e causasse ferida na alma dele. Quando eu li aquilo, irmãos, aquilo me confrontou muitíssimo, porque eu entendi que eu estava ali marrando com raiva, querendo que Deus punisse, que Deus julgasse aquela irmã duramente e de entender que eu podia abrir mão. Deus é o Deus justo, nós servimos um Deus que é justo e eu não preciso julgar ninguém.
E às vezes é muito interessante. Sabe por quê? Quando nós somos as pessoas que errou, nós queremos que as pessoas entendam a motivação do nosso coração. Mas quando nós somos os ofendidos, nós não entendemos. E às vezes a graça que nós queremos que seja usada para nós, não é a graça que nós usamos para as pessoas. Eu queria te desafiar a escolher, abrir mão da sua justiça. E aí mesmo, aonde quer que você esteja nesse momento, você orar e falar assim: Deus, eu perdoo. Deus, eu perdoo toda a injustiça. Deus, eu perdoo toda a traição. Eu perdoo toda a decepção. Eu perdoo. Deus, eu abro mão da amargura que há no meu coração. Talvez você tenha que fazer uma outra oração. Deus, eu me sinto culpado e eu entrego essa culpa. Um dia Deus falou comigo, porque eu andava sempre culpada. Eu pedia perdão para Deus, pedia perdão para a pessoa, mas eu ainda tinha aquele sentimento de culpa. E um dia Deus falou para mim que Ele não é um Deus que traz culpa e tem remorso. Ele traz convicção de pecado. O que passa disso não é dele. Talvez você é uma pessoa que se sente culpada, que tem remorso. E hoje é o dia de você abrir mão desse remorso. Hoje é o dia de você abrir mão dessa culpa e ter simplesmente convicção. De entender que você é perdoado. De hoje, nesse momento, entender que você é perdoado, que você é perdoada. E quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa vida começa a ser mudada. Nós conseguimos perdoar, deixar para trás as pessoas que nos ofenderam, perdoar, às vezes, pessoas que nos rejeitaram, perdoar pessoas que nos traíram, pessoas que nos decepcionaram. E eu quero terminar essa aula com isso. Libera o perdão, porque você é perdoado. Talvez antes de estender perdão hoje para alguém, você precisa entender o amor de Deus. De entender que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o Filho dele gratuitamente. O amor dele é incondicional. E eu preciso aprender e experimentar dessa água da vida, que é sem condições. É incondicional. Aprenda a estender. Eu tive um irmão que foi assassinado. E nós tivemos que estender perdão para o assassino do meu irmão. Então, que Deus te leve, te conduza. Eu queria que, ao terminar aqui agora, quando você assistir essa aula, que você pare aí, aonde quer que você esteja. Entra no seu quarto, no banheiro, num lugar onde que você pode estar só você e Deus. Só você e Deus, e você vai orar. E eu queria orar com você nesse momento. E que você falasse assim: Deus, eu libero essa pessoa. Eu libero essa pessoa que me decepcionou. Eu libero essa pessoa que me traiu. Se veio aí Jesus chegando, você diante de Jesus nesse momento. Diante de Jesus nesse momento. Olha para Jesus. Olha nos olhos de Jesus. E ele fala que você é perdoada. Você é perdoada. E que Jesus, ele pega a sua dor, o seu trauma, seu abuso, as suas decepções com pessoas. E ele entrega isso para Jesus agora. Senhor, eu oro por cada irmão e cada irmã que está assistindo essa aula, que tem um encontro com o seu amor.
e que possa viver essa vida de graça que você quer nos proporcionar, no nome de Jesus. Então, que Deus te conduza nesse relacionamento tão profundo que libera as suas emoções, que você seja livre de toda e qualquer dor, de toda e qualquer amargura que te prende. O perdão, ele liberta. A verdade de Deus liberta. E a verdade de Deus nos leva que até 70 vezes 7 eu tenho que perdoar o meu irmão. Então, entenda essa graça. Se você quiser conversar comigo, vai estar aqui o meu e-mail. Você pode mandar um e-mail. Os irmãos da igreja sabem onde me encontrar. Ok? Eu estou à sua disposição. Que Deus te conduza para viver uma vida plena em liberdade. Então, um grande beijo. Muito obrigada por me ouvir.